Ô, Lília, eu queria trazer a discussão um pouco para a discussão do que está acontecendo no Brasil, né? Tentando até sair da discussão do boteco, como disse aqui o professor Walter Mairovich. A gente vê que essa ação dos Estados Unidos à Venezuela tem um impacto nas eleições brasileiras. E quem está dizendo isso é justamente os líderes políticos. A gente viu vídeos de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, chamando, inclusive, para as eleições desse ano e o impacto que isso vai ter no Brasil. E tem na nossa página, tá, entre as mais lidas desde o início da manhã, uma coluna da Daniela Lima, nossa colunista aqui do UOL, falando que Lula, inicialmente incrédulo, já está prevendo o impacto dessa ação dos Estados Unidos nas eleições desse ano. Aí a gente traz isso para a população em geral. A gente vê aí na conversa bem superficial, tá certo, Donald Trump tá certo, outros é um absurdo, e por aí vai. Qual é o impacto que você vê isso na vida da população, né? Quando a gente vê um acontecimento como esse e as pessoas não se atêm aos fatos e aos direitos internacionais, como estamos discutindo, ao direito à soberania, e vão mesmo para uma análise mais superficial, mas que tem impactos eleitorais aqui no nosso país. A gente está iniciando o ano de 2026, que é um ano importantíssimo, no qual a gente vai ter eleições presidenciais em outubro. E isso já está em jogo, e não é agora nesse ano, isso já está em jogo desde o ano passado. E a gente sabe que, como parte dos apoiadores de Bolsonaro, como a gente chama o bolsonarismo, apoia Donald Trump, apoia essa invasão à Venezuela, né? Isso tem um impacto aqui no Brasil, né? Nos eleitores brasileiros que vão recebendo isso. Há pouco até estava vendo o senador que colocou nas redes sociais há pouco. Primeiro o deputado Nicolas Ferreira, que sempre comenta, quem colocou também hoje mais cedo foi o Ciro Nogueira, falando, olha, nós devemos apoiar mesmo e torcer para que isso também possa ter impacto aqui no Brasil, né? Falando sobre essas questões aqui no Brasil, que a esquerda brasileira devia se unir ao povo, né? E pedir e comemorar essa situação aqui. Vamos lá, estamos já voltando para quem estava conosco na TV, já estamos de volta. Eu pergunto a Lilian Schwartz aqui, qual o impacto que isso tem no nosso país, o impacto político disso, as pessoas celebrando essa invasão? Bom, eu não me refiro aqui ao povo venezuelano, sabemos, eu não tenho os números comigo, mas sabemos que nesses anos todos de Maduro, quanto a população venezuelana sofreu também. Então, essa situação, não sou eu a julgar o que a população venezuelana está comemorando ou não, né? Essa é uma outra questão, mas vamos falar dos brasileiros que estão usando ideologicamente essa questão. Eu já fiz uso da rádio Uber, né? Tomando Uber, eu que estava aqui em São Paulo nesse período, imediatamente os motoristas já falam, olha, agora Lula que se cuide, vão pegar o Lula, né? Então, essa questão já está sendo muito acionada no Brasil. Você citou o governador de São Paulo, Tarcísio, mas o Caiado já se manifestou, o Cláudio Costa também já se manifestou, ou seja, todos favoravelmente à situação, ao sequestro de Nicolás Maduro. E estamos entrando nesse ano, não me arrisco tanto frente ao Sakamoto, mas estamos entrando nesse ano tão escorregadio. Lula começa o ano de 2026 com uma situação vantajosa, até por conta do impasse dos candidatos da direita e da extrema-direita, mas sabemos como essa situação é muito volátil, como esses meses serão muito decisivos, né? É preciso lembrar que Lula não apoiou as eleições de Maduro, né? Ou seja, afirmou que as eleições foram realizadas de forma fraudulenta. Mas a oposição vai tomar essas imagens, já está fazendo isso, né? Mostrando Maduro abraçado com Lula e tudo mais. E eu, como acadêmica que sou, eu digo que eu tenho muito medo de um tipo de teoria que nós não consideramos, que é a teoria do senso comum. A teoria do senso comum já movimentou muito o mundo, já produziu guerras, já produziu ocupações, já produziu golpes de Estado. Então, é muito importante, e o jornalismo tem feito isso, que a gente combata as fake news, né? Que nesse ano que impere aí, que nós tentemos dar boa informação.
a influência desse episódio é tremenda e vai continuar, porque vocês já devem ter falado disso, mas Trump hoje já fez ameaças ao presidente da Colômbia. Trump ontem já ameaçou a vice-presidente, a atual presidente interina da Venezuela, ou seja, essa posição agora de Trump vai autorizando esse tipo de linguagem política, né? Vai autorizando outras invasões, vai autorizando outras ocupações. Isso porque também o mundo tem dado respostas muito comedidas, né? Quase capitulando diante do que aconteceu. Então, eu me preocupo muito com a maneira como 2026 começou. Me preocupo muito. Se você se preocupa, imagina eu, então. Lília, querida, muito obrigada. Que você tenha um ano maravilhoso e que a gente tenha muitos encontros e te receba aqui na nossa sala do All News. Sabe que é um grande prazer tê-la aqui conosco, com esse olhar amplo sobre a história atual, do passado e tentando aí falar do futuro. Eu sei que você não gosta de falar do futuro, mas a gente gosta de te provocar nisso. Muito obrigada. Um beijo para você. Beijo. Fabíola, tem 1 minuto só. Porque já que eu comecei dando uma gafe com o Sakamoto, e como os historiadores sempre dão uma resposta para tudo, eu diria que eu vou desejar que o Sakamoto tenha um feliz desaniversário no dia 27 de dezembro, na tradição do Lewis Carroll e da Alice no País das Maravilhas, que ela celebrava sempre não o seu aniversário, mas o seu desaniversário. Então, feliz desaniversário, Fabíola, professor Maiorovic e o Sakamoto também. Boa, eu adoro essa história do desaniversário. Posso falar uma coisa assim, aproveitando a Lília? Pode. Lília, depois dessa sua fala, eu lembrei imediatamente, é um livro que eu estou lendo, do Antônio Scurati, que é um grande historiador. E ele, no seu livro, Os Últimos Dias sobre a Europa, que eu estou na metade ainda, ele falou muita coisa e você falando me fez lembrar imediatamente dele. Mas do jeito que a gente vai nessa polarização aqui no Brasil, já vão voltar à doutrina do São Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, que viveu no século XI, dizia da legitimidade do tiranicídio, ou seja, de se matar o tirano. Já nós vamos chegar a isso, Lília. Ô, Lília, mas é só para agora aproveitar, já que foi citado. Não, mas eu quero agradecer a Lília pelo desaniversário, assim, agradecer a lembrança. Mas eu gosto do 27 de dezembro, né? Eu estava lembrando aqui, 27 de dezembro se celebra São João Evangelista, que é o apóstolo que escreveu o Apocalipse. Ai, meu Deus, você... Gente, calma, a gente tem que fazer clima de ano novo. Eu vim até de branco hoje. Pelo amor, mas não dá, o noticiário não deixa. Lília, um beijo. Obrigada, querida. Beijo, tchau, tchau. Ó, agora são 12:04. Eu quero continuar nesse assunto, nessa última pergunta que eu tinha feito à Lília, sobre a divisão do nosso país, o impacto disso na política. Retomando mais uma vez essa coluna da Daniela Lima, que estará conosco hoje à tarde, inclusive, e que fala que Lula, inicialmente incrédulo, já prevê impactos dessas ações dos Estados Unidos nas eleições. Vou até ler aqui um trechinho do texto da Dani, dizendo o seguinte: decidiu-se esperar até que o presidente Lula despertasse no sábado para dar a ele a notícia de que o continente sul-americano havia mudado drasticamente naquela madrugada. Quem fez isso foi Mauro Vieira. Coube a ele dizer ao petista que o governo Trump havia bombardeado a Venezuela e retirado à força Nicolás Maduro. A primeira reação de Lula, segundo os aliados, foi de incredulidade. Depois, surpresa. Não há registro na história recente da ação semelhante como a essa, né? E a partir daí já se sabe o que houve, né? E há reuniões acontecendo, já 2 reuniões realizadas de avaliação e o impacto disso para o cenário eleitoral de 2026. É sobre isso que eu quero falar aqui com o Sakamoto, inclusive. Que impacto isso tem para 2026 e as eleições presidenciais? Para quem está conosco na TV, vamos a mais um intervalo e a gente vai para o nosso YouTube.
Vamos lá, Saca. Lula já começa a fazer as previsões, o impacto. Qual é o impacto que isso tem? Já é possível analisar? Eu acho que é muito difícil ainda dizer qual que seria o impacto, até porque você tem dois lados. Se por um lado, é claro, a oposição vai explorar esta proximidade com determinados grupos ligados à esquerda, junto com o governo Maduro, né, no que pese o governo Lula não ter reconhecido a eleição do Maduro e ter apontado como fraudado, que inclusive aproximou e ajudou o Brasil a tentar, durante esse período último de tempo, negociar uma solução pacífica na Venezuela. Ou seja, tem essa questão, o pessoal, a oposição já vai batendo, né? Você vai ver já uma miríade de gente na internet reproduzir, repetir esse discurso. Por outro lado, você também tem uma outra discussão, que é a questão da soberania. O governo Lula se aproveitou, né, da traição da família Bolsonaro contra o Brasil por conta da imposição de sanções, buscando a liberação do Bolsonaro, que estava sendo julgado por tentativa de golpe de Estado, ou a anistia. E vamos lembrar que isso ajudou a popularidade do presidente Lula naquele momento. Ou seja, tanto é que Eduardo Bolsonaro acabou virando involuntariamente cabo eleitoral de Lula. Então, se você abandona as paixões de lado, você tem duas possibilidades nesse processo. Você tem, de um lado, né, a oposição explorando essa proximidade do Partido dos Trabalhadores, principalmente com a Venezuela, com Maduro. Do outro lado, o governo e a própria campanha do Lula explorando o fato de que houve um bombardeio à América do Sul e que isso aí pode respingar para o Brasil, uma ação que é avaliada pela maior parte dos países cujos líderes comem com garfo e faca, como uma ação despropositada. Né? Não que, repito, né, para qualquer marmota que neste momento estiver pensando, e o Maduro não é ditador? É ditador. Mas se fosse tirar ditador por ditador, você tem na Arábia Saudita, a família real da Arábia Saudita mata jornalista, estrangula opositor, é uma ditadura extremamente violenta, e o governo Trump chama ela de quê? Amigo. Né? Então, e é uma ditadura pesada lá, bem pesado. E chama de amigo. E se fosse ditadura por ditadura, tem um monte de ditaduras amigas também por aí. A direita e a esquerda têm suas ditaduras amigas, mas aí eles não encaram como ditadura, encaram como democracia. Né? Então, o que acontece? 2026 está em disputa. A questão das plataformas digitais surge nisso, mas isso era uma preocupação já existente. Agora, é claro que essa preocupação se aprofunda. Que o quê? Que as plataformas digitais que estão nas mãos de aliados de Donald Trump, ou de pessoas, ou de bilionários que vêm elogiando Donald Trump, sendo defendidos por ele, possam influenciar no resultado das eleições. Estamos de volta aqui com quem estava conosco na TV, estamos falando do impacto disso nas eleições brasileiras, do impacto disso na política brasileira, né? E aí é um pouco daquilo que o próprio professor Walter Mairovich falou, dessa questão do discurso, né, e da conversa de boteco, né? Mas a gente vê políticos brasileiros agindo. Eu queria até abrir, não sei se a gente consegue agora, abrir algumas repercussões pelas redes sociais dos políticos. A gente já colocou aqui o vídeo do Tarcísio de Freitas, mas a gente tem, por exemplo, também o senador Ciro Nogueira, que foi lá às redes sociais agora pela manhã e colocou: a esquerda brasileira deveria se unir ao povo venezuelano e aos 8 milhões de exilados pela ditadura de Chávez e Maduro e comemorar, como as vítimas do regime estão comemorando, o fim do ditador. O resto se chama incoerência, falta de empatia. Daqui a pouquinho a gente tem Mariana Sanches, diretamente dos Estados Unidos, mas antes, só isso, professor Mairovich, queria só um comentário rápido sobre essa situação. A gente vê um senador da República chamando o povo brasileiro a comemorar algo que é considerado ilegal e criminoso, né? Ou não? Sim, ilegítimo. A ilegitimidade desse tipo de ação. O Sakamoto lembrou, e hoje ele está muito feliz, como lembrou também o Trevisan sobre as colocações do Sakamoto. Veja, isso tudo muda, isso tudo varia. Como você lembrou, Fabiola, veja, são inúmeras as ditaduras. Então, você acabou de falar da Bielorrússia, que é uma ditadura. Então, tem a ditadura do agrado da esquerda, do agrado da direita, mas um senador
um senador, aliás, ele deveria cuidar da imagem dele com relação ao Banco Master, né? Mas isso é outro assunto, não vamos misturar. Um senador que vem a público, ao invés de dar uma lição, os senadores representam os estados, ou seja, dá uma lição do direito internacional, da importância da autodeterminação dos povos, do povo poder escolher os seus destinos, do povo num Estado-nação. Pega e vem, aproveita, pega uma carona para quê? Para jogar na polarização. Comemorar isso? Não. Temos, evidentemente, que ficar agradados, felizes, porque saiu um tirano, mas a gente também tem que olhar que tiraram o tirano, mas a tirania continua. E que o presidente norte-americano, ora, não vamos ser ingênuos, ele tem interesse no petróleo, ele só fala sobre o petróleo. Quando se fala como é que vai virar a Venezuela, ele fala, bom, vamos o quê? Modernizar as técnicas e a exploração do petróleo, vamos trazer as empresas americanas. É o petróleo que levou a isso, a esse tipo de invasão. Ele fez todo um bloqueio para evitar que o petróleo saísse, fosse para a China, fosse para a Rússia, fosse para o Irã, que também é comprador da Venezuela. Então, esse tipo de político brasileiro é político de quinta categoria. Os objetivos dos Estados Unidos, né? As consequências disso para os Estados Unidos. Como que o americano está enxergando essa ação de Donald Trump? Como o Congresso americano está enxergando isso? Vamos para os Estados Unidos. Diretamente de Washington está ela, a nossa diva americana. Feliz Ano Novo, Mariana Sanches. Seja bem-vinda ao nosso 2026 aqui do nosso All News. Boa tarde para você. Feliz Ano Novo, Fabíola, professor Mairovich, Sakamoto. E eu vou parar aqui nos desejos de Ano Novo para não desmoralizar mais a instituição, né? Vamos seguir adiante, que não dá para... É melhor a gente não desejar nem apostar em nada. Vamos aos fatos, né, Fabíola? Vamos, mas a gente vai fazer uma reconexão com você, porque está dando um eco aqui no seu som. O pessoal da produção vai entrar em contato aí contigo, Mari, para que a gente possa melhorar um pouco isso. Eu vou voltar a essa história política e a repercussão disso aqui no nosso país, o Sakamoto. A gente vê até tem uma reportagem na nossa página falando sobre o impacto disso nas discussões das pessoas, né? O embate entre esquerda e direita. Aí a gente volta para aquela questão da polarização. Existe ou não existe uma polarização? É o exagero falar ou não é o exagero falar? Quando a gente vê a provocação dos políticos brasileiros, o Nicolas Ferreira, se a gente puder abrir, também estava... Acho que já mostramos aqui o discurso do Nicolas Ferreira, do deputado federal, e eles que têm muitas influências nas redes sociais, eles, de certa maneira, comemorando e pedindo aí à população brasileira que reaja, né? Ele fala, engraçado ver como a esquerda se importa com a Venezuela agora e não quando estavam passando fome, sendo mortos nos protestos, usando esse fato para provocar a esquerda brasileira. E a esquerda brasileira pode responder de qual maneira? Primeiro que eu acho que isso faz parte, tá? Tanto do lado da esquerda brasileira quanto do lado da direita, né? Do lado dos dois ruidosos que estão brigando nas redes, isso faz parte. O Nicolas está no papel dele, que é a animação do público dele, incitar o público dele. Do outro lado também há uma ação semelhante com relação a isso. Né? Agora, a maior parte das pessoas, é duro acreditar quando você está inserido numa bolha que é extremamente barulhenta. Mas aí vem a novidade trazida pelo Datafolha, a novidade trazida pela Quest, pela pesquisa como do Pablo Hortelado, por pesquisas como do Felipe Nunes. Esse pessoal mais atiçado e oriçado de um lado e do outro são minoria da população brasileira. Esse é o grande show de prestidigitação, o grande show de ilusionismo que querem fazer crer para você, de um lado e do outro,
tentando convencer que este é o principal assunto. A maior parte da população brasileira está preocupada com o quê? Com o preço do arroz, do feijão, da picanha, da cerveja, com emprego, com aluguel, com segurança pública, com moradia, com saúde, fila de hospital, com, sabe, tudo isso. Esta é a razão da principal da população brasileira. De tempos em tempos, esses assuntos, que são assuntos que puxam, são identitários, puxam de um lado do outro, eles tomam a atenção. Mas o que as pesquisas mostram? Que esses dois grupos nos extremos são bastante capazes de fazer barulho e fazer crer, exatamente como eu falei, ilusionismo de que esse é o grande debate nacional, quando não é. Quando a maior parte da população, né, mais da metade da população, segundo as pesquisas, ela está com outro tipo de preocupação. Só que não faz ruído como esses outros grupos. É claro, isso aí influencia a eleição, não tenha dúvida nenhuma. Influencia a eleição, como também outros debates, como soberania, como tudo isso mais, traição, tudo influencia a eleição. Mas no final do dia, você tem um pragmatismo por parte do eleitorado que vai e olha para os problemas reais do dia a dia. Faz parte disso aí, né? Faz parte dessa discussão, como bem lembrou o Walter, da mesma forma que também faz parte Banco Master, e isso é interessantíssimo para o Congresso, porque dá uma afastada, porque o Congresso está com a corda no pescoço com relação à questão de corrupção, Grupo Banco Master, tudo isso mais. Então, dá uma limpada de tudo, mas não vamos esquecer que a realidade não é aquilo que vocês veem nas redes sociais.